Quero te atualizar também sobre o Palmeiras com parcelas pesadas para pagar nesse segundo semestre, referente a compras de atletas que já estão no clube. E fala também do Palmeiras recusando proposta do Aston Villa por atacante. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras recusou proposta do Aston Villa pelo atacante Alan. Informação que surgiu na noite dessa terça-feira, divulgada pela ESPN, dá conta de que o time inglês ofereceu 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. A gente está falando de 30 milhões de euros ou 175 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Palmeiras já teria recebido no primeiro semestre uma oferta de 35 milhões de euros. O staff do jogador é quem divulgou essa nova oferta do Aston Villa de 30 milhões e, na oportunidade, os 35 milhões. O Palmeiras não confirma ter recebido nenhuma das duas possibilidades. E dá para cravar que se essa oferta de 30 milhões chegar, não vai haver acordo. O presidente Leila Pereira tem bancado que não pretende vender seus titulares. E o preço para o Alan não seria inferior a 45 milhões de euros. Aston Villa, que campeão da Liga Europa, foi ao mercado e está em busca de jogadores grandes. Dinheiro não é problema, o Morgan Rogers foi vendido do Aston Villa para o Chelsea por 804 milhões de reais, a quarta maior transferência da história do futebol no mundo. Até por isso, se eu sou presidente do Palmeiras, exige uma compensação financeira ainda maior. Só para completar, registrar que na Argentina informaram que Gustavo Gomes, zagueiro e capitão do Palmeiras, foi alvo de uma sondagem do River Plate e de que o Palmeiras teria respondido que o Gomes só sai por 12 milhões de euros. Sabe quando que o River Plate vai conseguir tirar o capitão do Palmeiras? Isso me parece absolutamente maluco. Se você acha que o Palmeiras, por não ter comprado o volante Danilo, tem 30 milhões de euros à disposição para novos reforços, você está enganado. A verdade é que o Verdão abriria uma exceção e tentaria juntar um dinheiro que hoje não tem para a aquisição do volante do Botafogo. Importante registrar que no segundo semestre desse ano, o Palmeiras tem parcelas grandes e pesadas de pagamentos de atletas contratados em outras oportunidades. Nesse segundo semestre vencem parcelas das compras do Paulinho junto ao Atlético Mineiro, do Vitor Roque junto ao Barcelona, do Andrés Pereira, que veio do exterior, e de John Arias, outro reforço vindo do futebol inglês. Todas essas parcelas vencendo no segundo semestre, com cifras extremamente altas. Palmeiras que registrou prejuízo no primeiro semestre de 2026, e isso está muito associado à falta de venda de atletas. É obrigatório para o Palmeiras, pelo menos até o fim da temporada, no mínimo uma grande venda. O que a Leila Pereira tem afirmado é que não pretende se desfazer de jogadores titulares. Diante desse cenário, o melhor negócio possível seria do Eduardo Conceição, menino de 16 para 17 anos de idade, tratado como uma das grandes joias da base do Palmeiras, alguém com nível e potencial para repetir o que fazem Endrick e Estevão no exterior. Danilo não foi contratado pelo Palmeiras numa operação de até 30 milhões de euros e a grande dúvida é se ele vai ser negociado pelo Botafogo ou permanece no clube. O Botafogo tenta empurrá-lo para o Zenit numa troca com o Luiz Henrique, algo que não deve acontecer. E ele completa: você acredita que o Palmeiras vai tentar o Luiz Henrique do Zenit? Não, Anderson. Deixa eu até falar uma coisa sobre o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu a contratação do Danilo e não pretende fazer mais investimentos. Ah, mas se tinha 30 milhões de euros? Não, não tinha. O Palmeiras ia abrir uma exceção, ia tentar juntar 30 milhões de euros, é óbvio que não ia pagar tudo agora. Mas dá para dizer que o departamento financeiro está aliviado com esse não negócio. Porque logo de cara, nesse segundo semestre, o Palmeiras vai ter de pagar parcelas pesadas, salgadas, de John Arias, Paulinho, Vitor Roque. Deixa eu pegar até nas minhas anotações do vídeo da tarde. Que aí tem todas essas prestações que caem, que vence agora. Ó, Paulinho, Vitor Roque, Andrés Pereira e John Arias. São 4 negócios cujas parcelas são extremamente altas. E numa temporada em que o Palmeiras tem vendido muito pouco, o objetivo é chegar em 400 milhões de reais com vendas de atletas. Mas até pela opção da presidente em não negociar seus titulares, vai ser uma temporada de fluxo de caixa mais apertado. Eu não acho que o Palmeiras vai atrasar salário ou algo do gênero, né? Mas é uma temporada meio atípica nessa realidade do Palmeiras. Então não ter contratado o Danilo acabou, entre aspas, sendo um alívio para os caixas do clube. E o Palmeiras recusou proposta de 145 milhões de reais por Flaco Lopes. A oferta veio do Spartak Moscou, 25 milhões de euros ou 145 milhões, com uma observação importante.
20 milhões de euros fixos e outros 5 milhões de euros em bônus. Já havia contado para vocês que a presidente Leila Pereira, obcecada pelo título da Libertadores, tem prometido a Anderson Barros, a Abel Ferreira e a quem quiser ouvir que ela não pretende vender jogadores titulares a menos que surjam propostas espetaculares. E esses 25 milhões de euros, sendo 5 milhões em bônus, estão longe daquilo que o Palmeiras imagina que vale o Flaco Lopes. Hoje a avaliação no Verdão é de que o Flaco vale no mínimo 40 milhões de euros. O Spartak Moscou promete uma nova investida, mas vai precisar melhorar bastante essa possibilidade para que o negócio aconteça. Importante registrar que o Flaco também tem descartado mercados alternativos. Ele chegou a ser especulado num clube da Turquia e disse que não tem a intenção de fazer negócio. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Flaco permanecerá no Verdão, a menos que um clube grande, como por exemplo o Atlético de Madrid, apareça com 50, 60 milhões de euros. Só para completar, registrar que o Flaco é o artilheiro do Palmeiras na atual temporada, com 14 gols e tem contrato no Verdão até dezembro de 2029. Nicola, é verdade que depois do caso do Danilo, o Palmeiras não vai atrás de ninguém? O Pedro Tricta é o que o Palmeiras tem afirmado, tá? O Palmeiras entende que seu elenco atual é bom, que não há necessidade de reforços e que o Danilo era uma oportunidade de mercado, alguém que o Abel adora, alguém que o Abel entende que seria um enorme acréscimo, e diante desse cenário o Palmeiras chegou a sugerir até 30 milhões de euros. Por exemplo, o Fabinho, volante que foi procurado pelo Palmeiras no início da temporada, De Ossa, outro que o Palmeiras tentou contratar na janela da metade do ano passado. Esses nomes estão meio que disponíveis, né? O De Ossa em negociações com o Vasco, o Fabinho livre depois de sair do Al Ittihad. Mas o Palmeiras tem batido na tecla de que não pretende contratar ninguém, tá bom? Tem ex-jogador do Flamengo fazendo sucesso no Palmeiras e garantindo direito a aumento salarial. E me refiro a Felipe Tereza, atacante revelado na base do Fla. Chegou a ser autor de gol de título mundial contra o Olympiacos e acabou dispensado em outubro do ano passado por conta de problemas extracampo. João Paulo Sampaio, gerente da base do Palmeiras, decidiu contratá-lo e o Felipe Tereza tem dado conta do recado. Ele é, inclusive, o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 com enorme folga em relação a seus concorrentes. Pois bem, o Felipe Tereza chegou num contrato de risco até dezembro de 2027. Super satisfeito com o desempenho do atacante, o Palmeiras já o chamou para prorrogar esse contrato até dezembro de 2030. Próxima multa rescisória de 100 milhões de euros. É óbvio que por conta disso vai haver um belo reajuste salarial para o atacante que costuma atuar pelos lados do campo, mas tem se mostrado extremamente artilheiro com a camisa do Sub-20 do Palmeiras. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Paulinho está fora da partida dessa quarta-feira contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. O atacante sofreu um leve entorse no tornozelo contra o Galo, nada que o impeça de estar à disposição para a partida contra o Fortaleza, Copa do Brasil, no fim de semana. Nicola, o que você achou da partida do Mamadi Cissé ontem contra o Palmeiras? Tem alguma chance do Palmeiras, com base nisso, ir atrás dele? Sabe o que mais me chama a atenção no Cissé? A personalidade dele. Cara, assim, ele é novo, muito mais novo do que vários dos veteranos, ganha infinitamente menos, mas mesmo nos momentos de maior dificuldade do Galo, com a bola queimando até nos pés dos caras grandes, o Cissé não se esconde, cara, é muito louco isso. O moleque tem muita personalidade, tem muito vigor físico, tem muita capacidade, e ainda tem alguns problemas de posicionamento, né? Um cara que sai muito pro jogo e deixa espaços, enfim. Mas é um cara para ser lapidado, eu acho um cara super interessante. Você falou sobre o Palmeiras contratá-lo, acho que ficou difícil para o Palmeiras ir buscar o Cissé. Imagino que quando sair do Palmeiras, do Atlético, vai sair para ser negociado para o exterior, tá bom? Tá? O Alfredo Ferro, Nicola, chegando agora, alguma novidade no meu Palmeiras? O Luiz foi anunciado, lá no New York City, empréstimo de 3 milhões de reais, empréstimo de 1,5 milhão de reais e a opção de compra de 30, tá? O Palmeiras recusou 2 propostas pelo Flaco, uma da Turquia, a outra da Rússia. A melhor das ofertas era a de 25 milhões de euros do Spartak, 20 fixos, mais 5 de bônus. Nem o Flaco, nem o Palmeiras se interessaram. E a Leila continua insistindo de que só vai vender titulares diante de propostas astronômicas. Até surgiu um agora no meio da live, quer ver? Ó? O Palmeiras recusou a investida do Aston Villa pelo atacante Alan. Valores da investida de 25 milhões de euros mais 5 milhões em bônus. 25 mais 5, tá? O Palmeiras agradeceu a oferta e disse que o jogador não está à venda,
só reforça isso que eu estou contando para vocês. A presidente Leila Pereira tem afirmado que não quer vender seus titulares. Essa informação possivelmente deve ter sido passada pelo Paulo Pitombeira, que é o representante do Alan, tá bom? Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do mercado da bola, lá do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Palmeiras, então desde já peça o like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.